Francotiradores, você precisa ver o que está acontecendo no preço do Bitcoin no momento é que estamos totalmente acima do preço mais importante de 17.200, o que significa que agora esse é o nível de suporte mais importante para Bitcoin. Neste vídeo, há muito o que discutir hoje, porque veja os gráficos. Agora que estamos acima de 17.200, abrimos oficialmente a porta é 19.798. Esse é o recorde histórico anterior de 2018. Sim, temos alguns obstáculos no caminho, mas veja esses francotiradores. Se pegarmos o T1 oficial Cruz da Morte, vamos puxar a média móvel de 50 dias e a média móvel de 200 dias. Os 200 dias em azul e a data de 50 em vermelho. Você pode ver uma cruz da morte clara aqui para o dólar americano. Apesar do ditado popular de que o dólar americano está se fortalecendo, o que está claramente mostrado nos gráficos agora é que nos últimos 6 meses o dólar americano está realmente enfraquecendo. Na verdade, o dólar americano com base neste gráfico atingiu o pico no dia 28 de setembro. Número de 22 de setembro mostra o SP500 no dia 28 de setembro do ano passado. Também atingiu o fundo do poço e ainda não vimos mais mínimos lá, e só estamos mantendo a ação do preço, de fato, acima da média móvel de 20 semanas, certo? Agora, alguns analistas estão dizendo que o SP500 caiu de alta porque está acima do nível de suporte do mercado altista, que é a média móvel de 20 semanas. Essa é apenas uma definição clássica de uma empresa que eu gosto de chamá-la de base no mercado. Você deseja ficar acima da média móvel de 20 semanas em um mercado em alta ou, se você está abaixo, você quer ir acima dele para indique as fases iniciais de um mercado altista e, como o SP500 está acima da média móvel de 20 semanas, mudamos nosso foco para a média móvel de 200 dias e adivinhe. Francotiradores com base na ação atual do preço do SP500. Agora testamos oficialmente a média móvel de 200 dias. Este é um vídeo extremamente importante, pois, no momento, o SP500 poderia potencialmente rejeitar essa média móvel de 200 dias e isso prolongaria algumas ações potencialmente laterais do preço do Bitcoin. Mas se pudermos ver uma quebra acima dessa média móvel de 200 dias que será um grande ponto de inflexão para o SP500, temos que monitorar nesta semana, como está o SP500. Vou reagir aqui nesta média móvel de 200 dias. Na verdade, você pode ver aqui que a média móvel de 50 e 200 dias SP500 está começando a ficar muito próxima e unida cerca de para convergir é. Não é uma coincidência que isso esteja acontecendo com o T mostrando fraqueza com essa cruz da morte, mas eu quero falar com os dois públicos Neste vídeo, não queremos apenas abordar os bulls, também queremos falar com os ursos. Algumas pessoas estão dizendo que ainda veremos novos mínimos anuais para o Bitcoin, digamos que uniforme. Mínimos históricos quando se trata dos últimos 2 anos, o que significa que o Bitcoin volta abaixo de 15 mil e, se eu vou falar com os ursos desse público, o que direi que é uma possibilidade se o T mantiver esse nível de suporte. Adivinhe o que está testando agora, enquanto eu gravo este vídeo. Então o SP500 está se aproximando. Uma resistência. Está em um nível de resistência, o que significa que, idealmente, se for realmente um nível de resistência, veremos uma rejeição. Então, por falar com os ursos, aí mesmo é uma peça de quebra-cabeça pessimista que estamos testando o nível de resistência que ainda não quebramos acima dela. Talvez o vídeo de amanhã a superemos e agora o enredo muda, mas junto com o SP500 testando um grande nível de resistência, o dólar americano também está pela primeira vez desde o início desta alta parabólica, testando um grande nível de suporte, o que significa que, como estamos dizendo que no canal de francotiradores, a análise número 1 de criptomoedas na internet, existe a possibilidade de tiver um último movimento ascendente para formar uma alta mais alta, talvez até mesmo uma alta mais baixa e, se for esse o caso de aqueles que esperam novas baixas nas ações e no mercado de criptomoedas, essa mudança para o lado positivo do T pode causar o que é. Porque o SP500 não é apenas extremamente importante para monitorar os francotiradores desta semana, pois está testando as horas de movimento de 200 dias, mas o T também é extremamente importante para monitorar os testes. Isso é extremamente importante. Nível de suporte do mercado em alta. Então, idealmente, o que gostaríamos de ver neste momento, se quisermos que as ações do mercado de criptomoedas continuem subindo, é que o T fique abaixo de sua média móvel de 200 dias. O que significa que o momentum realmente começou a desacelerar para o T. Já está claro que, no momento em que diminua a velocidade, mas ficar abaixo da média móvel de 200 dias prolonga a desaceleração desse impulso, permitindo que mais alívio em ações e em Bitcoin. Então o que é mais importante observar agora? Os francotiradores. Bem, eu diria que, antes de tudo, o Bitcoin está acima de 17.204. Esse é um grande suporte, ou seja, a extremidade inferior da faixa em que estamos agora. Na extremidade superior da faixa, na verdade, nos leva
até 25 mil dólares americanos. Você pode estar perguntando, bem, por que esses números estão no nome do seu gráfico? Quais são essas linhas vermelhas que indicam? Essas linhas vermelhas com base no perfil de volume são onde a maior parte do volume está acima do vida útil do histórico de preços do Bitcoin. Portanto, esses são níveis extremamente importantes de suporte e resistência de volume. A linha amarela aqui são os dois máximos históricos anteriores de 2018 e, em seguida, tenho a linha branca aqui, que é a resistência estrutural do mercado dessa cunha em queda. Sim, esses são alguns obstáculos que estão no caminho até aqui. Você pode ver cerca de 19 mil a 19.500. Vamos experimentar alguma resistência potencial, mas se podemos começar a atingir essa média móvel de 200 dias para Bitcoin e ultrapassar a média móvel de 200D, mostrando confluência agora com os Bitcoins de alta qualidade de todos os tempos anteriores de 2018, percebi um preço de 19.800, que seria a confirmação macro mais forte que seria sensato entrar em posições para o Bitcoin, que existe para aqueles que querem ser pacientes e inserir 20 mil. Será sua confirmação final, mas para aqueles que desejam potencialmente se juntar à festa mais cedo. A extremidade inferior da faixa em que o Bitcoin está agora tem um suporte de 17.200, o que significa que o preço e onde está agora é extremamente atraente porque esta é a extremidade inferior da faixa agora. Digamos que o tapete seja puxado, digamos que o SP500 seja rejeitado de sua média móvel de 200 dias. O TI encontre suporte não apenas encontre suporte, mas recue acima de sua média móvel de 200 dias. Começamos a ver um pouco mais de impulso para o dólar americano. É claro, o que pode levar o Bitcoin a cair abaixo de 17.200 no curto prazo imediato e, em seguida, a porta se abre novamente para uma nova queda, potencialmente em direção a 13.970. Esse é o caso de baixa aqui. Se víssemos o SP500 rejeita essa média móvel de 200 dias no TI para manter seu nível esportivo de alta no mercado e até mesmo mostrar algum impulso que seria o cenário mais provável, mas o TI apenas mantém um nível de suporte, não fica acima da média móvel de 230. Ainda estamos perdendo muito impulso com o dólar americano e, em seguida, poderíamos potencialmente ver o SP500 se mover acima de seus 200 dias. Média móvel. Receberemos essa resposta aqui muito em breve. Francotiradores, o que está acontecendo agora? Enquanto gravo este vídeo, quero falar sobre Ethereum. Espero que o Ethereum potencialmente supere o Bitcoin dentro do triângulo simétrico. Este é um padrão extremamente otimista. Aqui para o Ethereum, você pode ver que também ultrapassamos um nível de preço importante em 1277, a média móvel de 200 dias para o Ethereum. E Ethereum em relação ao dólar americano. Se olharmos para a média móvel de 20 semanas, o que você notará é que atualmente estamos acima da média móvel de 20 semanas Isso não é surpreendente, porque a média móvel de 20% é o nível de suporte ou resistência do mercado em alta no momento. É um nível de suporte para o Ethereum, ainda não com determinação, porque mal estamos acima disso. Mas o que está claro agora é que o Ethereum está mais intimamente ligado ao SP500 do que o Bitcoin está agora, o que significa que o Ethereum está se saindo muito bem nos mercados, especialmente contra o Bitcoin. Isso é claramente mostrado aqui com o Ethereum, o gráfico do Bitcoin. Também um triângulo simétrico que se aproxima da resistência prestes a estourar. Não estamos muito longe de alguns níveis muito importantes aqui para o Ethereum, o gráfico do Bitcoin. Na verdade, se simplesmente quebrarmos essa estrutura de mercado aqui e o triângulo simétrico vermos um pouco mais de impulso, poderíamos até mesmo formar alguns novos máximos anuais aqui para o Ethereum, o gráfico do Bitcoin superando o Bitcoin. Então o emparelhamento do Ethereum com o Bitcoin o Ethereum otimista em relação ao dólar americano é otimista. Estar acima de 1277 para o Ethereum abre as portas para 1760. Isso pode não parecer muito em termos de dólar valor, mas se olharmos apenas para a porcentagem do que estamos falando aqui, estamos falando de um movimento potencialmente de 30% para o lado positivo, que é a faixa Ethereum. Está atualmente em 1277 como um grande nível de suporte e 1760 como o principal nível de resistência. Esta é a faixa em que o Ethereum também está. É claro, alguns obstáculos como 1440, onde temos o recorde histórico anterior de 2018, mostrando confluência com a média móvel de 200 dias. Mas observe aqui um tema em relação ao dólar americano muito semelhante ao SP500, certo? Entre sua média móvel de 50 e 200 dias. E é por isso que retiramos essa média móvel de 20 semanas do gráfico ontem e aprimoramos a média móvel de 200 dias. Porque é muito mais interessante no momento do que essa média móvel de 20 semanas. Mas isso é um B500 acima da média móvel de 20 semanas. Pode ser apenas um indicador falso. Então o dia 200 é realmente o que estamos observando aqui. O SP500, como falamos ontem, é um momento muito interessante nos mercados. Vou encerrar isso para vocês, francotiradores, em apenas um segundo, mas quero mencionar isso, a capitalização total de mercado. Ao contrário do Bitcoin, também teve a chance de testar a média móvel de 200 dias e também foi rejeitado por essa média móvel de 200 dias. Ainda não ultrapassamos ela.
Tem um longo caminho a percorrer, mas o que é muito interessante e diferente sobre a capitalização total de mercado versus o preço do Bitcoin é que mantivemos o recorde histórico anterior de 2018 como suporte em todo esse mercado baixista. Ainda não cruzamos abaixo desse suporte extremamente importante. Portanto, a capitalização total de mercado, na verdade, se for mantida como suporte, está em a parte mais baixa de sua faixa, onde só poderíamos esperar uma vantagem real aqui, e se virmos isso acontecer aqui, vemos um tipo de formação de fundo duplo. A capitalização de mercado total volta acima de $1 trilhão, ou seja, ainda bem que estamos um pouco abaixo do momento, com 800 bilhões em capitalização de mercado total, algo para ver o Bitcoin espionar novamente, também algo para observar em nosso radar. Ainda não obtivemos algumas respostas decisivas ainda, mas nós meio que temos as primeiras formações de um triângulo ascendente aqui para Bitcoin contra espião, como mencionamos ontem. Então queremos monitorar essa estrutura de mercado, pois isso pode levar a um desempenho superior ao Bitcoin contra o SP500. E só para encerrar algumas coisas que vi nas manchetes de hoje, em algumas análises fundamentais, essa confiança em Bitcoin em tons de cinza está de volta com o mesmo desconto de 22 de novembro. Por que isso é importante? No momento, há um desconto de cerca de 38% com base na quantidade de Bitcoin. O Bitcoin em tons de cinza. A confiança se mantém. Estamos vendo uma muito nítida. Mude o desconto para GBTC. Acho que atingiu um pico de desconto em torno de 43% a 44% por volta de dezembro de 2022. E recentemente, nas últimas 24 a 48 horas, passamos de um desconto de cerca de 43% para apenas um desconto de 38%. Então vimos um grande salto. Você pode ver isso, na verdade, no gráfico GBTC, você pode ver um grande impulso ascendente, o que pode significar várias coisas que podem significar que há um pouco mais de confiança aqui para o GBTC. Eu sei, correram alguns rumores dizendo que era ilíquido, mas este é um sinal muito positivo, pois significa que as instituições estão realmente usando o GBTC agora para acumular alguns bitcoins, pois eles veem isso como uma oportunidade extremamente atraente dentro da confiança do Bitcoin em tons de cinza, pois tem um desconto de cerca de 40%, agora com apenas cerca de 38% de desconto, mas vimos uma grande mudança nessa porcentagem. Nas últimas 48 horas, eu queria mencionar isso, francotiradores, e isso é um sinal muito positivo, e eu tenho sido dizendo isso. Francotiradores 2022 foi um ano muito pessimista, mas 2023, com base nos gráficos até agora, ouro nos mercados tradicionais da China, o SP500, até mesmo o Bitcoin 2023, foi um ótimo ano. Veja isso, assim que chegamos a 2023, praticamente só vimos velas verdes aqui para Bitcoin, vimos uma sequência aqui de velas verdes e então, até agora, 2023, com base no que estamos vendo nos gráficos dados pelo valor nominal, foi um início de ano muito forte e, portanto, o mainstream, a mídia sempre será adiada no momento em que a inflação já era um problema. Foi quando o mainstream começou a falar sobre isso. Agora estamos começando a ver algumas das mentes mais inteligentes, como Cathie Wood, fala sobre deflação, algo sobre o qual a grande mídia não está falando. A grande mídia está dizendo que o dólar americano está tão forte que está se fortalecendo, porque eles não estão falando sobre o enfraquecimento do dólar americano nos últimos 6 meses, tendo uma cruz mortal aqui nos últimos 3 dias. Acabamos de experimentar uma cruz mortal para o dólar americano, porque o mainstream não está falando sobre isso porque eles estão atrasados. Os mercados estão voltados para o futuro. Eles vão precificar as coisas primeiro, logo antes se você perceba algumas dessas coisas, os mercados já vão precificá-las. Então temos dados de CPI que serão divulgados amanhã. Essa é a última coisa que quero falar sobre franco-atiradores. Esperamos cerca de 6,5% de CPI geral. Se isso for menor do que o esperado, digamos que vejamos 6,7%, o que pode ser ruim para os mercados. 6,5% é uma meta bastante pesada no momento. Acho que a última, o relatório de CPI do mês de novembro chegou em torno de 7,1% e eles esperavam cerca de 7,3%. Quero dizer, não me cite nesses números, mas o que eu sei 6,5 é o número a observar amanhã, às 8h30, horário padrão do leste, sai o relatório do CPI. Podemos esperar alguma volatilidade nos prazos mais curtos, o que eu esperaria, honestamente, porque somos assim perto desses francotiradores de alto nível. Geralmente é o que acontece durante os relatórios de CPI é que magnetizamos em direção a esses níveis de volume. Então bitcoins pesando acima de 17.204. Talvez vejamos um curto no gráfico de 4 horas. Continua desenvolvendo a correção descendente do nível superior na qualidade de onda 2 do nível superior. Do relatório da CPI, mas isso não mudará a macro, não mudará a direção geral do que estamos vivenciando aqui com o Bitcoin. A questão é que, agora,
francotiradores, somos potenciais. Chegando a um ponto de inflexão nesta semana. A razão pela qual digo isso é porque o que temos que monitorar nos próximos dias antes do fechamento do mercado. É apenas quarta-feira. Faltam 2 dias úteis completos para saber se o SP500 rejeitará ou não essa média móvel de 200 dias ou mostrará força e quebrará acima. A média móvel de 200 dias. Você verá as manchetes, se virmos uma quebra acima da média móvel de 200 dias. Na verdade, já a superamos algumas vezes e o que foi interessante na primeira vez em que superamos a média móvel de 200 dias é que também quebramos o nível de resistência do mercado baixista. Mas se você observasse a vela diária que fechou acima desse nível de resistência do mercado de baixa, como eu ensino vocês aqui no canal de francotiradores é que tínhamos uma simetria de baixa. Então aquela vela que era uma vela feia que levou a uma rejeição geral, até mesmo. Embora tenhamos visto uma ação de preço de curto prazo acima desse nível de resistência, também teremos que monitorar algo assim aqui. Nas médias móveis de 200 dias, ultrapassamos. É apenas uma farsa. Como a simetria da vela é uma continuação otimista da vela cortando diretamente através de uma onda de liquidez chegando. Se for esse o caso, esse é o melhor cenário. Veja um belo castiçal verde grande e bonito lá de um grande wick. É isso que estou procurando aqui com o SP500. Mas a questão é que temos que monitorar o SP500 e depois o ponto de inflexão, porque o X está no nível de suporte do mercado altista. O que ele vai fazer aqui? Idealmente, um nível esportivo atua como um suporte e vemos algumas vantagens. Se isso acontecer, temos que ter cuidado, pois isso pode levar a uma ação mais lateral do preço ou até mesmo a mais baixas para o mercado gerais, incluindo o Bitcoin. Mas eu diria que espero que o X se mantenha aqui. O que eu realmente quero ver é se ele pode ficar abaixo ou acima desses 200 dias. A média móvel, se ficar abaixo dela, isso é, na verdade, um sinal muito positivo. Nos dá tempo para ver mais uma vantagem. Esse é o ponto de inflexão que estamos esperando aqui para o dia e depois para finalizar. Neste vídeo, francotiradores, direi que esse Bitcoin agora está sendo jogado dentro do alcance aqui, com um suporte de 17.002 que temos que manter acima. Estamos nos aproximando do primeiro obstáculo no momento, que é essa resistência estrutural de mercado da cunha descendente, mostrando confluência com a média móvel de 20 semanas, que é a primeira vantagem. O alvo aqui é 18.400. É extremamente importante. Na verdade, vamos escrevê-lo aqui no gráfico 18.400, que é o obstáculo número 1. É, na verdade, um obstáculo muito fraco, mas é um obstáculo e até mesmo o próximo obstáculo acima disso é muito fraco aqui, com 20.000. Eu consideraria isso um obstáculo muito fraco. São apenas números psicológicos. Eles não têm nenhum significado quando se trata de volume. Mas esses são 2 obstáculos no momento no caminho para o Bitcoin. Temos 17.204. Suporte principal. 18. 4 primeiros obstáculos. Obstáculo de 20.000 segundos. Mas a verdadeira meta agora é 24.300. Isso será o que potencialmente nos levará de volta a um mercado altista ou acaba prolongando esse mercado baixista. Então 24.300 é o que eu estou esperando. É isso que eu estou assistindo. Se você dissesse agora, qual é a sua expectativa para o Bitcoin se ele ficar acima de 17.204 nos próximos 30 dias? Eu diria que a qualquer momento acho que podemos atingir 25.000. Isso são irracionais francotiradores quando, no mesmo dia em que ultrapassamos abaixo de 24.300, viu 17.600. Não parece muito irracional para mim. Esta é a faixa de preço em que estamos. O Bitcoin mostrou volatilidade nessa faixa no passado. Ficou muito claro que na primeira vez que ultrapassamos abaixo de 24.300, fomos direto para a parte inferior dessa faixa. É assim que esse mercado funciona. Nada é imprevisível. Tudo aqui deixa pistas, tudo tem dicas. Temos o técnico número 1. Análise na internet. O mercado baixista é o melhor momento para investir em si mesmo. É o melhor momento para aprender os gráficos, aprender os ativos que você deseja investir para que, quando o mercado altista chegar, você esteja preparado para isso. Esta é a hora de investir em si mesmos. Franco Atiradores. Sei que cada um de vocês investe em si mesmo. Temos a comunidade número 1 no criptomoeda número 1 da internet. O Discord da internet oferece a melhor educação para vocês e, com isso, obrigado a todos os francotiradores por assistirem a atualização desta quarta-feira. Espero que gostem desse novo estilo de vídeo. Lembre-se dos francotiradores. Se você gostar deste vídeo, assine e comente abaixo, sendo dito que os francotiradores 17.200 são os mais importantes. Nível de suporte para Bitcoin agora mesmo, temos 19.800 é o primeiro grande obstáculo além da média móvel de 20 semanas e os relatórios de CPI que saem amanhã. Vamos ver o que acontece com isso. Espere apenas alguma volatilidade de curto prazo. Por causa disso, nada muito significativo na minha opinião e, além disso, monitoraremos o SP500 para você pessoal ao longo desta semana, à medida que se aproxima da média móvel de 200 dias. Uma quebra acima disso seria um grande ponto de inflexão para os mercados gerais. O TI é um grande nível de suporte. Vamos continuar monitorando. E com isso, acabamos. Até a próxima vez, Franco Atiradores. Out.